Pessoal, eu comecei a ver One Piece. Inclusive, esse já é o meu segundo vídeo sobre o assunto. Se você não viu o meu vídeo falando sobre o assombrado começo fraco de One Piece, clique aqui e vai lá ver. Mas eu decidi iniciar uma série diferente aqui no canal, cobrindo a minha jornada pelo anime. O meu plano é ir comentando o anime conforme eu concluo blocos importantes, né? Arcos importantes da história, ou meramente blocos de muitos episódios. Eu não tô vendo tão rápido, então a periodicidade dessa série vai ser bem maluca, tá? Quando der, deu. Meu plano é estar em dia com One Piece até, sei lá, meio de 2025. Se você tá vendo esse vídeo no futuro, comenta aí. E um disclaimer sobre essa série de vídeos: por mais que eu vá comentar a minha experiência vendo o anime e não o mangá, eu vou pular os fillers. Eu peguei a lista dos fillers e um abraço pra eles. Além disso, gente, eu não estou vendo o One Piece. Simplesmente porque pra ver no sofá da sala, eu teria que conectar um notebook na TV. Dá muito trabalho, eu prefiro só abrir o Crunchyroll e manda bala. Beleza? Então, sem mais enrolação, vamos lá, vamos falar de One Piece. Episódios 1 ao 61. O que você fez marcou as promessas em você. Aqui dentro de mim não existe mais nada seu. O que mais me surpreendeu em todo esse começo é em como a narrativa de One Piece é orgânica. Nenhum elemento simplesmente cai do céu na obra. Tudo dá a sensação de ser milimetricamente posicionado. Como se antes de qualquer arco, o Oda tivesse um planejamento nos mínimos detalhes. E provavelmente ele tem. O primeiro episódio começa com um barco pescando um barril, e por acaso é onde o Luffy está. Nesse barco, a Nami já está no meio da sua missão pessoal. Nami, que inclusive é a primeira personagem do bando a aparecer, juntando dinheiro para comprar Kokoyase do Arlong. Isso lá pro fim desse arco. Quando o barco é atacado pela Álvida, o barril que o Luffy está literalmente vai rolando até a cozinha. O Kobe empurra ele pra fora quando uns capangas aparecem, e a introdução do Luffy é acordando de um cochilo e acertando os capangas completamente ao acaso. Essa introdução do Luffy é um ótimo resumo de One Piece. Esse é um anime com uma veia muito forte na comédia. Não quero te fazer gostar do protagonista mostrando quão badass ele é. Não, tudo pelo contrário. O Luffy literalmente é um pirata de chinelo de dedo. É muito comum no Twitter? Sim, no Twitter. Eu não sei qual é o nome do Twitter aí do alto de 2025, mas hoje, em 2023, o Elon Musk mudou o nome do Twitter para X. Só que ninguém respeita esse nome porque foda-se o Elon Musk, né? Então no Twitter, uma forma de desmoralizar o One Piece que sempre aparece são as pessoas falando: eu não vou assistir o anime do pirata que estica. Mas eu acho tão mais tosco ele ser o pirata de chinela. Mas toda essa composição do personagem do Luffy é muito divertido. É legal ele ser esse bobão. Eu queria muito que lá atrás, em 2013, 2014, além de Naruto, eu tivesse acompanhado One Piece ao invés de Bleach. Mas Bleach tinha muito mais apelo para o Luiz Lipinho de 14 anos, né, gente? Não tem como. Isso aqui era muito mais da hora do que isso aqui. Mas o primeiro episódio é de cara bem legal. Ele dá o tom da história que a gente vai ver, apresenta o protagonista mais carismático que existe. No começo do episódio a gente tem a informação principal desse mundo, o tesouro do Gold Rogers, que é o nome da obra, e o sonho do Luffy, que é conseguir o One Piece e ser o rei dos piratas. A grande motivação da obra é estabelecida muito rapidamente. Eu gosto muito da velocidade que as coisas acontecem neste começo. No segundo episódio já fica claro quão a marinha é um problema, quão a principal instituição governamental deste mundo é corrupta. No mundo em que a regra é haver piratas por todos os cantos, ao invés da marinha ser uma instituição presente em todos os lugares para dificultar as atividades da pirataria, qualquer canto da marinha que a gente vê tem um tenente, um capitão, que faz um bem bolado com qualquer pirata por um misto quente e um suco de máquina sabor vermelho. É muito impressionante. E no meu vídeo falando no detalhe sobre o escopo e o tom do começo da obra, eu me aprofundo melhor nessa cena. Mas além disso, no segundo episódio a gente já tem o Zoro, que tem uma química quase instantânea com o Luffy. No terceiro episódio eles derrotam o Morgan. Numa belíssima cena, já explorando a confiança inabalável do Luffy para com os seus, ele prepara uma pistola de borracha para salvar o Kobe, sem se preocupar em absoluto com o Morgan que estava indo o atacar pelas costas, pois ele naquele momento já tinha 100% de certeza que o Zoro não deixaria ele ser atacado. Neste momento, inclusive, o Zoro dá o golpe final no Morgan, e em sequência ele já chama o Luffy de
capitão. É muito fofo. A gente então chega no flashback do Luffy criança, a gente conhece o Shanks e toda a raiz do Luffy para ser pirata, fora a importância emocional do chapéu de palha. E puxando novamente o saco do Oda, a forma que todo mundo se junta na ilha que o Bug está é tão orgânico, é tão interessante. A Nami rouba o barco de uns caras do Bug, deixa eles num bote frágil, sendo que tem uma tempestade vindo. Enquanto isso, Luffy e Zoro estão num barco, o Luffy se distrai com uma ave passando, se estica para pegá-la, então quando ele chega lá no alto, ele percebe que essa ave era muito maior do que ela parecia ser lá embaixo, e a ave leva o Luffy embora. Zoro pega firme no remo até que ele encontra os capangas do Bug, deixa eles subirem no barco, eles tentam tomar o barco do Zoro à força, só que Zoro sola, né, gente? E aí agora nós temos todos os personagens principais até este ponto, indo para o mesmo lugar completamente por acidente. O Oda brilha demais na forma como ele elabora estes momentos. Existe toda uma espacialidade onde cada personagem está, quanto tempo falta para alguém chegar, e os motivos que faz com que eles cheguem nos lugares em tempos diferentes são motivos variados e dinâmicos. A própria situação causada pelo Luffy esticar o braço até uma ave, chegar lá, ver que uma ave é muito grande, é um jeito de você fazer o personagem chegar na ilha primeiro do que o Zoro, através da comédia. Com isso, o Oda consegue fazer dinâmicas diferentes, com um timing cômico para fazer com que a coisa seja fluida e de modo que soe orgânico, que soe natural. O Bug tem um ótimo arco, mesmo que curto. No tamanho certo, eu diria. Por mais que tenha um episódio que me disparou o alerta vermelho para um defeito de One Piece, na minha opinião, e aqui talvez eu esteja pedindo para ser odiado, mas é que essa é uma questão que realmente tá me pegando. No mangá, eu espero que isso seja breve, mas tem um episódio inteiro pro cachorro, que é muito fofo, mas é um episódio inteiro pro Moji, o domador de feras, e é só uma lutinha enrolada, bem subchefe de videogame, sabe? Aí depois o Zoro enfrenta o Kabaddi, o acrobata. E aí são 2 episódios seguidos de lutas razoavelmente desinteressantes e que a forma que elas foram posicionadas cortou muito o clima. Eu tava assistindo pensando, vamos pro Bug. Ninguém se importa com essas lutas de subchefe. E aí vem a luta com o Bug e ela é de fato muito boa. Tem um timing de comédia excelente. O Luffy vence fazendo várias estratégias toscas, como cosquinha no pé, brilhante. Simplesmente muito bom. E aí depois a gente vai pro arco que introduz o Usopp. Neste ponto, Luffy, Nami e Zoro já são um triozinho. Por mais que Nami sempre esteja um passo à frente e até mesmo um pouco distante do grupo, pois ela tem as suas motivações pessoais. E o arco do Usopp é muito divertido, o Usopp é bem carismático. Eu tenho um pouco de preguiça com o quão inocente e burrinha é a Kaia, a menina rica que mora na mansão, mas... ok. Esse arco tem toda uma luta no talude para impedir que os capangas do Kuro cheguem até a cidade. Tem um trecho muito engraçado que o Django vai fazer hipnose. Ah, inclusive o Django, que, bom, eu não preciso dizer que ele é o Michael Jackson, né, gente? O Django vai fazer uma hipnose para que os seus capangas fiquem mais fortes, pois todos eles já tinham tomado um pau do Luffy. Mas todas as vezes que o Luffy viu o Django fazendo hipnose, ele caiu perfeitamente nela. Então, nesse momento, ele presta atenção na hipnose do Django e fica super forte e dá um pau nos piratas de novo, porque ele fica super poderoso. E aí depois de tudo ele sai correndo e por qualquer motivo que seja, ele arranca o gato na frente do navio. Qual o nome dessa parte do navio mesmo? Meu Deus, a frente, o para-choque do barco. E é simplesmente muito idiota. Ele arranca o negócio, cai no chão e dorme. E aqui o Oda usa uma técnica que eu percebo que ele vai usar várias vezes por mais um bom tempo. E eu acho que ele sabe ser criativo nos momentos de usar essa técnica. Eu acho que ele sabe esconder bem. Se você não prestar muita atenção, talvez você acabe não percebendo. Mas fato é que o Luffy é simplesmente forte demais no começo da história. Faz todo sentido. Mas se o Luffy tomasse boas decisões, tendo a força que ele tem no começo, meio que não teria tensão. Não teria muito o que ser feito, justamente porque ele é muito forte. Então deixar ele de fora da luta por um tempo é um bom jeito de criar tensão. Vamos ver se no próximo vídeo, que eu sei que vai ser sobre Alabasta, se o Oda vai continuar fazendo isso, ou se já vai aparecer alguém forte o bastante pra lutar com o Luffy. E um outro problema que pra mim acaba com o ritmo desse arco é novamente uma luta de subchefe. Zoro contra os irmãos Nyaban, luta desnecessária, muito chata. São 2 personagens que são facilmente codificados como personagens que a gente não deveria se importar, nem se esforçar pra lembrar o nome deles no futuro. Acaba sendo mais uma luta desnecessária que eu percebo que a única função é esticar o tamanho do arco. E aí o Kuro finalmente chega no talude, tem toda a tensão porque o Luffy não acorda, mas ele acorda e mesmo neste momento que se inicia a luta contra o grande vilão desse arco, o ritmo não flui bem como na luta contra o Bug, que é uma luta que sabe o tempo que ela precisa
precisa durar. Ao mesmo tempo que Luffy está enfrentando o Kuro, o Zop está fugindo com as crianças e basicamente eles vão enfrentar o Django. E aqui a gente tem aquele sentimento muito forte de que o anime tá cozinhando você, de que o anime tá só querendo ganhar tempo. Aqui tem muita cena de personagens se olhando, esperando alguém fazer o próximo movimento, e te dá aquele nervosismo de vamos gente, porrada, caiam na porrada, vocês estão aí pra lutar. Pois lutem. E aí depois de alguns episódios enfrentando o Kuro, quando a luta já tá claramente nos últimos momentos, a gente tem todo o flashback do Kuro, mostrando ele com a tripulação dele, a gente entendendo mais o personagem, mas é muito complicado porque nesse ponto da história, em que o Luffy está a um soco de distância de derrotá-lo, eu meio que não me interesso no passado do Kuro. Se a gente tivesse visto o passado do Kuro lá pro meio desse arco, ok, mas mostrar a história do Kuro agora, quando tá faltando um soco pra ele perder a luta, o anime claramente compromete muito o ritmo da narrativa quando chega nas lutas do arco. E é impressionante que quando ele quer que uma luta seja muito boa, ela simplesmente é. Nenhuma luta é muito ruim. O que faz com que elas gerem momentos ruins é justamente a enrolação dentro do episódio, para fazer a luta durar mais tempo. Tanto que quando se decide não enrolar na luta, o anime consegue entregar momentos impecáveis. E já eu vou chegar nele. Concluindo o arco do Usopp, eu gosto muito de como o anime consegue dizer muito com pouco, como o Oda consegue dizer muito com pouco, pois no primeiro momento a grande característica do Usopp é ser um grande mentiroso. Daqui a pouco a gente já vai ver o quão ele é uma pessoa criativa, o quão ele tem habilidades não apenas para artes, afinal ele que pintou a bandeira do barco, mas também ele é muito bom de engenhocas e tractanas. Só que tudo isso mostra como ele é bom em tentar resolver as situações mesmo com uma quantidade de recursos muito limitada. O Usopp dá aquela sensação de que o que faz ele ser um personagem criativo é o desespero, é justamente o medo, que é uma característica muito forte desse personagem. E é muito legal como essa característica do medo do personagem, por muito tempo, faz a gente achar que o que leva ele a gritar, a mentir para todo mundo na vila, de que existem piratas chegando, era simplesmente porque ele é uma criança que queria atenção, o que não deixa de ser verdade, ele obviamente era uma criança que precisava de atenção, mas eu acho muito triste e ao mesmo tempo rico pra esse mundo, quando a gente descobre que o Usopp ficava todo dia gritando que piratas estavam chegando, não apenas porque essa era uma forma dele ter atenção, mas porque o seu pai o abandonara. O seu pai se tornara um pirata e prometera que ele voltaria à ilha. E, gente, o pai do Usopp mostra pra gente que nesse mundo, falar pro filho que vai sair de casa pra virar pirata é o equivalente a falar pro filho que vai sair pra comprar um maço de cigarro e nunca mais voltar. E a gente vê no episódio da despedida dele da vila, quando ele já tá com a mala feita pra embarcar no Going Merry e seguir viagem com o pessoal, que todo mundo da vila fica segurando as vassouras do lado de dentro das suas casas, esperando o momento que o Usopp vai passar correndo, gritando que tem piratas chegando, e todo mundo sente o peso da partida dele, todo mundo tem aquela sensação de, poxa, ele não vem hoje? O que aconteceu? E aí a gente vê os amigos do Usopp, né, aquelas crianças, assumindo esse legado do Usopp. É de uma sensibilidade, é de um bom gosto, é muito legal. Ao mesmo tempo que toda essa situação tem duas das principais características do Usopp. O fato dele ser mentiroso e que mesmo ele sendo mentiroso, ele é extremamente carismático. Todo mundo da vila dele gostava muito dele. E aí aqui um último momento nesse arco que eu gosto muito, o Usopp ele chega com uma mala imensa em vias de se despedir do Luffy, de todo mundo, e eles o inspirou a seguir o seu próprio caminho, a criar a sua própria jornada. E aí o Zoro, o Luffy, só olham pra ele e falam: o que você tá falando, irmão? Sobe no barco, você tá vindo com a gente. O Usopp demora um pouco pra processar, mas ele fica super feliz. Chegando em Baratie, o restaurante flutuante do Zeff, local em que nós encontraremos o nosso querido cozinheiro, o Sandro. Esse é um arco que eu não lembrava direito do desenrolar. Eu acho que eu não comentei ainda nesse vídeo, mas eu já vi One Piece mais ou menos até quando o Chopper aparece, lá pro episódio 80, eu acho. E eu tinha muito vívido nas minhas memórias o arco do Bug, do Kuro, do Arlong, que eu vou falar já já. Mas a Baratie eu só lembrava mesmo do Mihawk. E eu tava com essa angústia de, caramba, qual que é o plot desse trecho da história mesmo? E eventualmente tudo ficou muito claro pra mim.
Tudo que acontece aqui tem relação com o fato de ser um restaurante, e personagens e animes muito comumente possuem pequenas informações, pequenas características que definem com muita precisão o personagem. O que eu quero dizer com isso? O Sandro tem um passado triste com o Zef, eles passaram mais de um mês ilhados passando fome, é um backstory bem pedante no sentido de ser muito chore por favor, olhe como isso é triste, mas fato que funciona e define muito bem a pessoa que o Sandro é, a forma que ele pensa, que ele age, além da belíssima relação que ele tem com o Zef. Mas eu acho que o Sandy e o próprio Zef levam ao extremo a bondade no coração deles de, por serem cozinheiros, ninguém entra no restaurante deles e vai embora com fome. E assim, eu acharia muito honesto, muito legal se pessoas com dificuldades dessem conta de se meter num bote e até Baratier pra ter um almoço e o Zef servisse pra uma pessoa que não tem condição de pagar um prato de comida, o mesmo prato delicioso que ele serve pra pessoa rica. Esse caso seria muito legal, mas a gente tá falando de dar comida para o Don Krieg e para toda a sua tripulação. E eles o fazem plenamente cientes de que provavelmente o Don Krieg voltaria para tentar destruir Baratier. Mas tematicamente isso tem uma força pra mim dentro de One Piece, pois isso gera todo um trecho de pessoas muito boas fazendo bem contra pessoas ingratas que não valorizam a vida do outro. Isso gera na gente um sentimento de que essas pessoas elas são muito boas, elas merecem mais do que isso, elas merecem se dar bem na vida enquanto esse cara merece se fuder. E eu não sei se o Don Krieg vai aparecer no futuro, obviamente não me deem spoilers nos comentários, ok? Sério, eu vou ficar muito chateado se alguém comentar spoiler de qualquer coisa aí, mas eu espero que o Don Krieg não apareça nunca mais, porque ele é um personagem extremamente insuportável, e esse é um arco que quando entra no momento protocolar de luta é ainda mais limitado, principalmente pois eles estão lutando em barcos, né? Não tem muito espaço para que coisas diferentes aconteçam. E isso não seria um problema se o anime não sacrificasse ritmo apenas para que a luta dure mais episódios. Tem o subchefe de Pérola que o Sanji enfrenta, que é um subchefe desinteressante igual a todos os outros, mas quando chega na própria luta do Don Krieg é bem insuportável. Ela tem bons momentos do Luffy, mas a maior parte da luta se resume no Luffy acertando um ataque, Don Krieg no chão, todo mundo comentando, nossa, mas será que ele matou o Don Krieg? Don Krieg fica desacordado por 5 literais minutos, e aí depois a luta simplesmente volta. E o Don Krieg, ele não para de apresentar um poder mais forte que o outro. Ele é derrotado, aí ele volta falando que ele tem um poder muito incrível pra usar, ele usa esse poder, o Luffy derrota ele volta com uma lança, ele volta com um escudo, simplesmente não acaba. Arrasta-se por vários episódios. Que vilão insuportável que o anime faz questão de deixar que dure. Mas é fenomenal como neste arco, tem uma luta num espaço restrito, que tem a duração certa, e é um dos momentos mais memoráveis de One Piece, que é a luta do Zoro com o Mihawk. Mihawk, que é um Shichibukai, ou um corsário, um dos piratas extremamente poderosos que possuem permissão do governo para fazer pirataria. Mihawk que deu um pau na tripulação do Don Krieg e deixou o barco deles em frangalhos lá na Grand Line, inclusive por isso que o Don Krieg e toda a tripulação dele estão completamente acabados, com o barco caindo aos pedaços, precisando de comida. Fora que esse momento já serve para preparar mais a Grand Line, que vai ser muito importante daqui a pouco. E aí a gente tem o Mihawk que chega numa canoinha. Como ele não capota navegando na Grand Line nisso aí? Ele corta as ondas com a espada dele? Talvez. Mas fato é que o Zoro simplesmente desafia ele para uma luta, por ser o sonho do Zoro se tornar o maior espadachim do mundo. E o Mihawk destrói o Zoro, mas ele é extremamente carismático. Então mesmo o Zoro aceitando morrer, ele não o mata e diz que ele irá esperar o Zoro pelo dia que eles irão lutar novamente. Team Mihawk. Certamente ele é um pirata, pois ele roubou o meu coração. Então esse é um momento muito importante que vai ficar com a gente e que durou só um episódio. Enquanto a luta contra o Don Krieg, eu não vejo a hora de esquecer. Mas o auge dessa fase, e além disso, o primeiro grande ápice de One Piece é o arco do Arlong Park. Esse homem-peixe que simplesmente tomou posse da Ilha da Nami, destruindo as vilas que não conseguiam pagar os tributos. O Arlong é construído para ser um grande vilão. Por além de tudo de ruim que ele pratica, ele se relaciona diretamente com o passado da Nami. Enquanto o passado trágico do Sanji foi um acidente, ele e o Zef ficaram ilhados devido a uma tempestade, o passado trágico da Nami foi causado diretamente pelo Arlong. A Nami é uma personagem fantástica, que inclusive, até esse ponto, é a pirata mais pirata do bando do Luffy. Pois o Luffy é só um lutador. O Zoro é um pouco mais pirata, mas ele é um espadachim. O Sandro é um cozinheiro, forte pra caramba, mas um cozinheiro. E o Usopp é um artista e um maratonista. Porque, rapaz, ninguém se garante na corrida que nem o Usopp. Agora, a Nami é uma ladina, uma cartógrafa, uma navegadora. Ela é uma pirata de verdade. A gente descobre, né, que todos os momentos dela sendo gananciosa, dela buscando tesouro,
tesouros, deixando o bando pra trás, passando a perna neles, sempre foi com o objetivo de comprar a ilha dela do Arlong por 100 milhões de Bellies, pois este foi o acordo que o Arlong fez com ela 8 anos atrás. Eu amo a forma que o Luffy é escrito neste arco, pois conforme as coisas vão acontecendo, ele literalmente não quer saber de nada. Tem uma cena da Nojiko, a irmã da Nami, contando o backstory delas para todo mundo. É um momento que a gente descobre que quando o Arlong tomou posse da ilha, ele matou a mãe da Nami por ela não ter dinheiro para pagar o tributo dela e das duas filhas, e aí o Arlong fez a Nami se tornar a sua cartógrafa, e o Luffy não tá nem aí. Ele literalmente não sabe dessa informação. E todo esse flashback da Nami é muito triste, muito pesado. A relação dela, da Nojiko e da Belimere é uma relação maravilhosa, mas ele simplesmente saiu andando. E aí a gente chega num ponto em que tem aquele cara chato da marinha com as orelhas de gato. Esse cara aqui, ele vai a mando do Arlong escavar o tesouro da Nami e roubar os quase 100 milhões de Bellies que ela tinha juntado. E esse é um momento muito difícil da personagem, pois ela se via próximo de atingir o seu objetivo, sem dar conta da inocência de ter acreditado na palavra do Arlong quando ela era só uma menina, achando que o mesmo pirata que matou a mãe dela cumpriria uma promessa. Toda a sua vila demonstra apoio e decidem ir até os Homens Peixe, mesmo que eles saibam que a chance deles sobreviverem é muito baixa. É muito bonito a gente ver o cara do catavento, qual é o nome dele, dizendo pra Nami que eles reconhecem toda a dor dela, que... Nossa, eu tô arrepiado. E que ela já fez demais por eles. Então eles vão em direção ao Arlong Park e a gente chega na melhor cena de One Piece disparada até o momento. A Nami esfaqueia o seu braço com a tatuagem do Arlong várias vezes, e neste momento o Luffy a vê fazendo isso, e isso é tudo que ele precisava saber. Ela pede para que ele a ajude, ele então coloca o chapéu de palha na cabeça dela. Ele deixa o tesouro dele com ela, numa forma de mostrar que eu não preciso saber toda a sua história para compreender a sua dor. Você é minha amiga e simplesmente te ver nessa situação é mais do que o suficiente, é tudo que eu preciso saber. E aí a gente vê ele indo em direção ao Arlong Park e todos os meninos já estavam em prontidão, só esperando ele. Não tem como ver essa cena sem chorar. E esse foi o momento que eu pensei, ai, que saco, agora vai começar as lutinhas. Vai perder ritmo, vai ficar um pé no saco. E não. As lutas do Arlong Park são muito boas. E isso porque aqui existe muita variação. É muito dinâmico, cada homem-peixe tem a sua peculiaridade e gera uma luta diferente da outra. Ao mesmo tempo que existe a missão paralela de tirar o Luffy do fundo do mar. E o Momo, esse bichão fofo, foi atacar o pessoal e o Luffy o arremessou para muito longe. Mas no processo, ele ficou com os pés fincados em pedra. Obviamente ele não pensou que ele teria que tirar os seus pés dali depois. Afinal de contas, o Luffy não é bom em pensar. Assim como no arco do Kuro, novamente a gente vê o Oda arrumando uma desculpa pra tirar o Luffy de cena. E aí tem toda a estratégia de que eles não podem pular no mar direto pra salvar o Luffy, pois eles estão enfrentando homens peixe que possuem vantagem na água. Fora que pro Zoro tá sendo muito difícil lutar, pois ele está ardendo em febre por conta do corte do Mihawk. Além disso, ele só tá com uma de suas 3 katanas, pois 2 delas quebraram enquanto ele enfrentava o Mihawk. Então aqui a gente tem muita variação, tem muito elemento diferente acontecendo ao mesmo tempo. A luta do Usopp contra o Homem-Peixe bocudo é muito engraçada. E ao final eles derrotam os Homens-Peixe, mesmo ficando em frangalhos. E quando chega no momento da luta do Luffy contra o Arlong, ela não se estende. Ela dura o tempo certo. São 2 a 3 episódios no máximo. Então antes que você canse, a luta acaba. E tem um momento maravilhoso dessa luta. Quando o Luffy e o Arlong estão no quartinho em que a Nami fazia os mapas, que o Arlong diz que a Nami é a minha cartógrafa. E esse foi um trecho que eu fiquei com medo do Luffy responder dizendo que a Nami é a minha navegadora, pois isso geraria uma dualidade possessiva nessa frase, justamente no arco cujo vilão vê a Nami como uma posse. Mas o Luffy lindamente diz, ela é a nossa navegadora. Tem um valor completamente diferente ele colocar essa frase no plural. Arigato. Um último comentário ainda neste arco, o Genzo, eu lembrei o nome dele. Este senhor, caso você não se lembre, ele usava um catavento no cap, catavento este que foi a referência do Luffy para criar o ataque do catavento que ele usou contra o Momo e gerou toda aquela situação dele estar preso debaixo d'água. E a gente descobre que o Genzo só usava o catavento no seu cap porque a Nami gostava muito quando era criança. Agora que a vila estava finalmente a salva, agora que a Nami pôde seguir a vida dela, o Genzo tirou o catavento do seu cap e deixou do lado do túmulo da Belimere.
da mãe da Nami. Esse é um tipo de movimento singelo que o Oda faz, que traz uma camada tão bonita, tão sensível pra história, para um personagem que você nem vai lembrar do nome, mas é bem possível que você nunca se esqueça do gesto. E esse tipo de gesto faz com que um personagem como esse se torne tão humano, tão interessante de se ver. Depois daqui, a gente tem um episódio inteiro que mostra todo mundo que a gente conheceu até esse momento reagindo ao primeiro cartaz de Procurado do Luffy. E é um episódio muito divertido, pois a gente vê o Usopp ficar super feliz porque ele apareceu no cantinho da foto, a Kaia fica super feliz justamente por ver o Usopp no cantinho da foto, o Mihawk leva o cartaz até o Shanks, e aqui a gente descobre que esses dois são amigos, talvez, mas o Shanks fica super feliz pelo filhão dele ganhar o primeiro cartaz. A gente também vê o Bug, que conseguiu recuperar o seu corpo, e agora se aliou a Álvida, e neste meio tempo comeu uma fruta do diabo, a fruta do sebo-sebo nojento. Enfim, é muito legal como este episódio faz essa manutenção no universo. Então a gente chega em Logtown, e todo esse trecho foi o meu favorito até agora. Pois considerando que esta é a última parada antes da Grand Line, e também o último trecho deste arco, Logtown reúne muitos conceitos no mesmo lugar, para criar na gente a sensação de que nós estamos vendo o nascimento de uma lenda. Eu percebo que eu vou comentar isso com alguma frequência. Essa foi a cidade que Gold Rogers foi executado. Então, este é um marco muito importante para todo pirata, até por ser a ilha mais próxima da Grand Line. O anime cria várias situações, inclusive uns momentos de filler, que são bons fillers, eu acabei assistindo e me divertindo, em que o Usopp se meteu num duelo de armas, o Sanji numa competição culinária, mas aí a gente chega no momento da execução do Luffy, pois ele subiu no palanque em que o Gold Rogers foi executado para ter a mesma visão que foi a última visão do Rei dos Piratas. E de forma muito simbólica para este mundo, para o universo desta história, em cima do palanque onde Gold Rogers morreu, Luffy declara aos quatro ventos de que ele se tornará o Rei dos Piratas. Obviamente isso atrai muita atenção, Bug conseguiu subir lá, render o Luffy, e prestes a cortar de fato a cabeça do nosso personagem principal, esse foi um momento tão ímpar, porque por mais que o Luffy seja bem burro até este momento, ele entendeu que ele se encontrava numa situação impossível de se salvar. Então ele se vira para todos e diz ali que ele vai morrer com um imenso sorriso no rosto. E isso alugou um triplex na cabeça do Smoker, um capitão da marinha, usuário da fruta do diabo, pois quando ele era criança, ele viu o Gold Rogers morrer e fazer um imenso sorriso também. Mas na hora que o Bug ia matar o Luffy, um raio desce rasgando os céus, danificando aquela estrutura e salvando o Luffy. E pode parecer um Deus Ex Machina? De fato é um pouco, mas se a gente prestar atenção, o tempo estava virando, segundo a própria Nami, eles precisavam sair da ilha o mais rápido possível, pois ela viu que tinha tempestade vindo, e o palanque que o Luffy estava era um ponto razoavelmente alto, que faz sentido ser um ponto em que um raio acertaria. Sem dúvida, uma mistura de coincidência com destino. Um raio cai duas vezes no mesmo lugar? Nesse caso, parece que sim. É como se o Luffy fosse destinado a chegar na Grand Line. É difícil de descrever a sensação que ficou comigo, sabe? Mas eu fiquei com aquele gosto na boca de que tem algo muito grandioso que espera esse menino. Ele não pode simplesmente morrer aqui e agora. Na corrida até o Going Merry, o Smoker tenta enfrentar o Luffy, mas esse cara aí aparece para salvá-lo, e eu de coração não pesquisei quem ele é pra não tomar spoiler, então novamente eu peço que você não comente. Vai ser muito legal quando eu naturalmente ver esse personagem e comentar no vídeo. Em algum momento no futuro que eu não faço ideia quando vai ser. A gente tem a cena deles fazendo as promessas em meio à tempestade, que é um momento muito bonito, e o final deste arco é justamente com eles na montanha reversa, chegando finalmente na Grand Line. O final deste arco é com a gente vendo toda aquela atmosfera entre os personagens, vendo o cartaz de Procurado do Luffy, mais o que aconteceu em Logtown, tudo dando essa sensação de que a gente tá vendo o nascimento de uma lenda. Como se o Luffy se tornar o Rei dos Piratas fosse uma coisa inevitável. Estes primeiros 61 episódios formam um começo muito forte. A gente entende a fórmula de One Piece, e mesmo sendo uma fórmula de chegar numa ilha, coisas acontecem, tem alguém sendo um filho da que precisa ser parado, é muito variada e faz com que os melhores momentos de One Piece sejam fora das lutas. E isso é um deleite pra mim, porque eu percebo que eu tô um pouco velho pra shonen de luta. Eu gosto que as lutas sejam rápidas. Então o fato dos momentos de não luta serem mais importantes do que os momentos de luta
Fui eu que pedi sim. Pessoal, eu fico por aqui. No próximo vídeo desta série, a gente vai falar do Arco de Alabasta, que cobre até o episódio 130, se eu não estiver errado. Além do seu like e da sua inscrição, talvez esses vídeos acompanhando One Piece mereçam uma leitura de comentários no final, será? Vamos tentar fazer esse teste? Os 2 comentários mais curtidos eu vou ler e responder no final do vídeo falando de Alabasta. E aí no final do vídeo de Skypiea a gente faz o mesmo com os comentários de Alabasta, beleza? Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Eu sou o Luiz Felipe e este é o Lip Sem Foco. Obrigado.